Olá, sexto ano, olha a proa aqui, em ritmo de São João, eita, festa junina chegando, a proa caracterizou, colocou uma blusa xadrez, toda enfeitadinha, né? Vamos lá, não podemos perder a animação do São João, né? A gente precisa manter vivo dentro do nosso corpo e dentro da nossa alma essa alegria, né, do São João. A gente sabe que no Nordeste ela é uma festa bastante marcante, não podemos perder isso dentro de nós. Apesar que esse ano tá tudo diferente, estamos vivendo aí a pandemia, mas com fé em Deus logo tudo isso vai passar e nós poderemos sim estar de volta aos nossos hábitos, né? Não da mesma forma como era antes, acredito, né? Mas a gente vai poder sim estar juntos novamente e vivenciando a escola. Isso é bacana, temos que acreditar, né? Vamos lá? Bom, hoje nós vamos estudar a Terra, né? Ainda vamos tentar entender como é que acontece o processo de formação, né? Como tudo teria começado. Mas antes de começar, eu gostaria que vocês pegassem o material, tá? Então, gente, vamos entender como é a Terra por dentro e por fora. O conteúdo está presente nas páginas 112 a 125 e as atividades que vocês irão realizar estão presentes nas páginas 126 e 127, ok? Então, gente, na tentativa de tentar compreender a formação do nosso planeta, diferentes mitos surgiram aí diferentes cientistas com diferentes teorias sobre o surgimento do planeta, tá? Um deles, por exemplo, foi a Gênese, né, o primeiro livro do Velho Testamento, tá? Houve também o estudo da geologia, que tentou explicar sua formação e o que de fato teria acontecido, como tudo teria surgido. Então, gente, vários mitos de criação produzidos pelos povos antigos apresentavam semelhanças. Então, um definia o seu conceito, como ele achava que teria acontecido, e vinha outro que acabava pensando um pouco parecido. Então, com aquilo, a ciência conta, né, com a ajuda da tecnologia, sobre algumas descobertas que aconteceram. Isso foram registrados em livros e agora, por exemplo, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer, tá? Então, segundo os estudos modernos, gente, a Terra começou a ser formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Essa data, ela aparece bastante nos livros de geografia e de ciências, tá? Então, essa medida de tempo, ela é chamada da natureza ou tempo geológico. Eles observavam, por exemplo, as rochas e as marcas deixadas nela, tá? Trabalham com linhas de tempo, exploram conhecimento em eras, períodos, épocas. Esse tempo é baseado no relógio e no calendário que usamos. Já a noção que o ser humano utiliza no seu dia a dia, né, para contar sua própria história, é o tempo histórico. Então, temos o tempo geológico e o tempo histórico, tá? Segundo a ciência, gente, em virtude das elevadas temperaturas, o nosso planeta ele era apenas uma massa de material incandescente, que posteriormente começou a esfriar, tá? Então, no início, o planeta Terra ele era bem diferente, ele era muito quente e era impossível encontrar vida aqui. Com o passar do tempo, ele começou a se resfriar, começou a acumular água e aí tudo começou a mudar. Tá? Então, a presença de água ela é bastante interessante quando a gente para, por exemplo, para perceber se realmente existe vida naquele lugar. É preciso que exista água, certo? Então, gente, o material pastoso, ele começou a ficar sólido, formando as primeiras rochas. Veja aí que uma série de transformações ia acontecendo, né? Então, essa solidificação, ela deu origem à litosfera. Gente, o que é a litosfera? É a camada sólida e superficial da Terra. Nós temos a atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta, temos a hidrosfera, que é a camada de água, e temos a litosfera, que é a camada superficial da Terra, a camada sólida. Certo? Então, a liberação de dióxido de carbono, nitrogênio e vapor de água em virtude do resfriamento do magma e dos vulcanismos, né, que aconteciam, resultou na formação de diferentes gases. Então, formou-se assim a atmosfera, né? A atmosfera, na verdade, contou bastante com a presença de vapor, bastante vapor, né? Então, com o resfriamento da Terra, aconteceu a condensação do vapor de água, o aumento da quantidade de vapor de água provocou fortes chuvas e com isso, gente, se formou a camada de água, que é a hidrosfera, tá? Então, gente, a partir da água, aí surge a vida, começa a surgir os primeiros seres vivos que eram bem simples, né? Então, a água dos oceanos primitivos reuniu condições
né, que fizeram surgir os primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos eram minúsculos e muito, muito simples. Então, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo e se tornaram seres mais complexos. Esse processo de surgimento ocorreu na água, ele começou a ficar diferente ainda na água, tá? Então, só os primeiros seres teriam saído da água e ganhado o meio terrestre. Então, provavelmente, os primeiros seres vivos seriam aquáticos, né? A partir daí, foi só evolução. Então, surgiu peixes, anfíbios, né? Se a gente parar para pensar na questão dos anfíbios, eles são seres vivos que precisam da água e precisam do meio terrestre. Então, ele precisa da água para pôr seus ovos, mas ele tem um pedaço de vida terrestre. Então, isso teria sido, de fato, né, alguma herança do ser vivo que saiu da água e ganhou o meio terrestre. Surgiram também os insetos, os répteis, as aves, os mamíferos, tá? A Terra e os oceanos deram origem ao que chamamos de biosfera. A esfera que é composta por vida. Então, tudo que há na Terra, junto com seres vivos, plantas, né? Tudo que tem na Terra chamamos de biosfera. Bio de vida, esfera de parte em que há, na verdade, a presença desses seres vivos, tá? Então, gente, no início, os primeiros hominídeos eram muito semelhantes aos chimpanzés, porém, com o passar do tempo, foram sofrendo evolução, transformação. Aí a gente para se perguntar, qual teria sido a origem do primeiro ser humano, né? Então, aí tem as duas teorias que vão trabalhar com isso, né? Onde entra em questão aí a ciência e a religião, tá? Que a Pro não vai entrar em detalhe agora, tá? O evolucionismo e o criacionismo. Mas acredita-se que eles eram, na verdade, parecidos com chimpanzés, tá? Então, nossa importância, gente, a do Homo sapiens, é atribuída à nossa capacidade de transformar a natureza. Então, a nossa espécie, ela tinha essa capacidade que diferenciava dos outros. Isso nos proporcionou grandes conquistas, mas também grandes responsabilidades, porque o homem destrói com bastante veracidade a natureza, tá? Então, ao longo de 4,6 bilhões de anos, a Terra passou por muitas transformações, tá, gente? A pressão do manto, em virtude de suas elevadas temperaturas, produziu eventos geológicos como terremotos, vulcões, muitas espécies de animais surgiram e outras foram desaparecendo, vestígios de vegetais, animais e minerais muito antigos ajudaram as ciências a desenvolver o passado. Então, esses restos de animais e vegetais foram, por exemplo, dando origem aos fósseis. Então, com o desejo e necessidade de estudar esses achados, organizou-se um novo campo dentro da geologia, chamado de paleontologia. Tá? A paleontologia é muito relacionada com a história para a descoberta de fatos que ocorreram no passado. Tá? Os geólogos, eles dividiram a história da Terra em intervalos, cada um desses intervalos recebia um nome, uma era geológica, e criaram uma tabela que relaciona os fenômenos de cada um deles. Então, nós temos a Era Azoica, que onde aconteceu o início da Terra sem nenhum sinal de vida. A Pré-Cambriana, começou a surgir aí os primeiros seres vivos. Temos a Era Paleozoica, com criptógamas, que não produzem sementes, flores ou frutos, e algas marinhas, tá? Surgiam aí os primeiros répteis, primeiros insetos, primeiros peixes, tá? A Era Mesozoica, surge os angiospermas e desenvolvimento de gimnospermas. Os angiospermas, gente, são plantas que apresentam flores e frutos. E gimnospermas apresentam vasos condutores da seiva e da semente, tá? Então, as plantas, elas começaram a evoluir, tá? E aí surgiram também peixes, répteis, pássaros, caramujos, tá? Tivemos também a Era Cenozoica, que era onde ocorreu a origem de grandes cordilheiras de montanhas, tá? Encontravam-se também plantas como as mesmas de hoje. Aí tinha também mamíferos, pássaros, insetos, répteis e seres humanos, tá? Então, a litosfera, gente, é justamente essa camada que possibilitou todo esse surgimento.
ela é superficial, na verdade, é a parte da Terra em que pisamos, é constituída por minerais e rochas em estado sólido. Abaixo da litosfera está o manto, camada que apresenta material pastoso em virtude das altas temperaturas, tá? Então, imaginar que no início todas as terras emersas eram um único bloco e que se quebrou e deu origem a vários continentes, começaremos a entender a teoria das placas tectônicas. Então, as placas, gente, elas estão assentadas sobre o manto, tá? Lembra lá quando a gente estudou o núcleo, o manto? Lembram? A crosta terrestre. Então, as placas estão sobre o manto. Então, essas placas movimentam-se pelo deslocamento do magma, que por sua alta temperatura está em constante movimento. Esse movimento das placas nem sempre serão iguais. Então, esses movimentos, de certa forma, contribuem para todo o ciclo de vida do nosso planeta. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês realizem as atividades e não deixem de mandar as fotos para a prova, ok? Um super beijo, tá? E fiquem com Deus. Tchau!